Vamos lá. Ok. Então, nesses panoramas entre fatores que ocorrem entre a escravidão, sobre esses placebos históricos antológicos. Um ponto é o intelectualismo, outro ponto é o feudalismo, outro ponto é o capitalismo, outro ponto é o partidarismo. Nos traz algo fecundo entre as importâncias, entre as necessidades e a libertação, entre temas ligados ao missionários. Não é nem questão calcalismo, que é calquismo que fala, cacaulismo. O cara, o calcalismo, ele colocou, o autor, calcalismo, né, colocou, ele aproveitou o contexto que o cacau, em questão dos campos literários brasileiros, o cacau, ele trazia uma magia muito grande do campo econômico, não trouxe esse olhar de Pandera, né, em questões econômicas. Então, nos traz objetivos entre coragem e determinação. Então, em questões da Idade Média ou medieval, como eu falei sobre os campos reprodutivos e aprodutivos entre playbacks, colocas o que? O bullying e a escola. O bullying na escola e a formação. É lógico que esses temas como o missionário, ou questão do coronelismo também, o coronel sagrado, aquele que foi consagrado, okay? Nos traz a atuação do professor no período de 2013 a 2024, né? Eu coloco, ou seja, eu como sujeito de pesquisa, como pesquisador, e além de sendo pesquisado, nos traz uma essência entre os fenômenos e a essência, e o que ocorre entre esses fatores em questões e possibilidades. Pois bem, no Centro Multidisciplinar de Estudo Neural dos Movimentos e correntes salientes, núcleos de estudos, que nos traz um olhar de, nós falamos sobre pontos importantes entre a sincronização, ok? Então, quando falamos sobre sincronização, é lógico que podemos ver que a sincronização da vida na universidade, segundo Deleuze, ele nos traz várias autorias, né? O Mil Platôs, o capitalismo e a esquizofrenia, ok? São edições 1997, também com as questões atualizadas, faculdades adjuntas a EAD, ou seja, faculdades à distância, nos traz os campos prorrogativos, prorrogações e prognósticos. Prorrogações, que colocam no campo digitais e telas digitais. Algo fenomenal, só fazer investigação, não só pela minha grade curricular, que vai ter uns campos de movimentos intencionais externos. Segundo Foucault, o pensamento exterior. Qual o pensamento exterior? Mas o pensamento exterior quer dizer o quê? O pensamento exterior porque não pensou segundo o poder. É lógico que, por isso eu gostei de um livro aqui, Metodologia Científica, ligado a mestrados, como é que faz, que eles têm uma ciência breve, como o próprio Paulo Freire e Aristóteles. Ok? No inconformismo e a razão de viver. Se tem oprimido ou opressor, só vamos falar e dizer os pensamentos exteriores. O que nós podemos fazer? Ficarmos no nosso canto, fazer a nossa diferença. Como é que a vida deixa nos levar entre a sobrevivência e entre as prosas que foram colocadas aí. Estou falando que tem temas em destaque desde 1891, 1876, e por aí vai os pioneiros ligados ao esporte e a sequência, que sempre coloca desafios. Você talvez em épocas em escola, em aula prática, teórica, eu colocava temas. Foi proibido. Então eu posso colocar desafios porque estava vindo problemáticas mesmo. Na rua, na escola, na sala de aula, nas instituições. E isso eu falei com o diretor, propriamente dito, outros diretores, que eram bom para os próprios alunos despertar sobre esse estímulo.
estações. É lógico que a nossa escola, a nossa casa, como laboratório, Lacon, como o Gotani colocou, laboratório Lacon, laboratório de ciência comportamental, nos traz um campo de Hacketianos, né? Mas nos traz um paradoxo importante, ok? Então, o Deleuze, Gilles Deleuze, né? O G, o I, dois L's, ok? O E e o S, sem acento, né? Deleuze, alguém que fala francês, que falou francês comigo aí, uma doutora em pedagogia, que eu achei algo espetacular. É um capitalismo em campo da esquizofrenia. Se eu fosse a pessoa que fala, tá errado, ela não pode fazer isso, está errado. É lógico, o errado é um pensamento exterior. E o certo é um pensamento exterior, como diz Foucault. Mas nos traz resistências. É lógico que não tem uma hemogelinha agora, uma hegemonia. Eu não tenho um posterinho, né? Eu vou falar posterinho. Não é, boletim. Boletim, que eles falam boletim. Acho que está precisando de um boletim, tanto boleto. É lógico, boleto que eu já paguei. Eu estou precisando de um posterinho. Posterinho já está bom para mim. Questões de dissertações, ok? Vamos traz princípio de força e pluralidades entre a liberdade e os meios fecundos que ocorrem. Ó, traz para nós provas, decisões entre pensadores. Por exemplo, o Bauman vai falar sobre reforma política e a liberdade, ligada ao quê? A cultura moderna e líquida. É lógico que vivemos num país que temos a dificuldade muito grande mesmo de falarmos. Então, a linguagem sustenta a prática, né? A linguagem sustenta a prática sociocultural, que atravessa os cotidianos, pragmáticos, proteicos e sentidos viáveis. Ok? Nos pavimentos originários do osso e a densidade ou densidade. Aí fica essa densidade grande entre os campos longoclimáticos, né? E ajustes beneficentes, ok? Nos traz no músculo do coração, na clínica exociêntica, é algo esotérico, parece, algo mágico, né? O exorcismo ético, né? De Santin. Eu estou falando Santin com seus paradoxos ligados à corporeidade. E a vulnerabilidade no pretexto da abordagem, segundo o Ribeiro, né? Que o Ribeiro, Lopes, e na motricidade humana, e aplicação operacional, ok? A aplicação operacional na linha de pensamento rústica, rústica antropométrica, na abordagem de Isaac, 2014, no respectivo livro A Imagem Protensiva Teórica. Tem o Isaac mesmo, tá, pessoal? O Isaac e o Lopes juntos, tá? Muitas vezes aqui tem uma comunidade, tem uma academia aqui que ela nos traz panoramas importantes de estudos. Eu tenho umas anotações lá, mas não vou falar onde é a academia, lógico. Então nos traz algo simultâneo, acrobático nessas questões, ok? Então o campo proprietório, né? Nós falamos sobre a dimensão. Então, nesses adventos, né? Fundamentos pedagógicos da educação física, Vitor Marinho de Oliveira, ok? Para fecharmos, né? Sobre o índice ligado ao movimento motriz e os adventos e estímulos. Estímulos, respostas e estímulos. Nos traz umas vestimentas ligadas à motricidade humana. Olha só, é lógico que quando falamos sobre motricidade humana, vamos falar sobre psicomotricidade. Embora alguns colocam divisões aí sociais, é o ramo ligado à psicomotricidade, à motricidade humana. Pode ver aí o Vitor Fonseca, que eu falei em 1995, ali já coloca, coloca motricidade, ok?
motricidade.